Vou falar sobre um dos principais nomes da arquitetura moderna brasileira, Oswaldo Bratic, que se destacou pela contínua experimentação de técnicas construtivas e, sobretudo, por sua arquitetura residencial. Ele foi autor de mais de 500 casas, mas antes de tudo, também era um inventor capaz de criar de uma cidade até uma cadeia. Projetou duas cidades no Amapá, a Vila Amazonas e a Vila Serra do Navio, e projetou uma cadeira de madeira em 1948, cujo protótipo, assim como outros projetos do arquiteto, está no acervo do Centre Pompidou em Paris. Então, Oswaldo Arthur Bratic nasceu em 1907 em Botucatu, em São Paulo, e faleceu em 1997 com 89 anos. Entrando mais a fundo, em 1926 entrou na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. E em 1929 abriu um escritório de topografia junto com seus colegas Eduardo Denise de Mello, Oscar Americano e Clóvis Silveira. Ainda como estudante, venceu um concurso para o Viaduto Boa Vista em São Paulo. Em 1931 diplomou-se como arquiteto engenheiro. 2 anos depois, no ano de 1933, abriu um escritório com seu amigo Carlos Botti. E durante esta década, os dois projetaram e construíram mais de 400 residências nos estilos ecléticos em voga, e a maioria foi em São Paulo. No ano de 1942, Carlos Botti faleceu e Oswaldo Bratic passou a ter uma carreira solitária, mas continuou a desenvolver projetos residenciais e iniciou trabalhos na área de planejamento urbanístico. Em 1948, durante uma viagem aos Estados Unidos, o arquiteto conheceu as obras de Richard Neutra e Frank Lloyd Wright, trazendo para os seus projetos conceitos ainda mais modernos. Principais obras: Residência Morumbi, que era a residência e o estúdio do arquiteto, projetada em 1950 e localizada no bairro Morumbi, em São Paulo. O projeto da residência Morumbi marcou o início da sua produção de arquitetura propriamente reconhecida como moderna. Sua volumetria se dá por um prisma retangular horizontal disposto no topo de uma colina como se pousasse sobre o terreno. Foi projetada com 6 módulos, todas as paredes externas e a maioria das paredes internas são feitas de tijolos maciços aparentes. O fechamento lateral da cozinha, assim como o escritório e os salões, é feito por um plano de cobogós. Neste projeto se destacam características que Bratic usava, como os ambientes internos serem integrados e amplos, e a arquitetura possuir integração com o entorno pelo paisagismo. Projetou a casa do amigo Oscar Americano, onde hoje funciona a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. O ano do projeto foi em 1952, que está localizada no bairro Morumbi, em São Paulo. Foi feita com estrutura de concreto, um material marcante do modernismo. Possui uma área construída de 1.030 metros quadrados. A fachada principal está dividida em 8 módulos. Essa modulação estrutural, em pilares, vigas e lajes de concreto armado, dá unidade visual ao edifício e permite um jogo de recuos, avanços, aberturas e vazios, criando um contraste harmônico entre rigidez e ordem estrutural e liberdade. Volumétrica e espacial e material. Reforça a presença do edifício em meio à natureza e deixa que ela adentre seus espaços. Edifício Renata Sampaio Ferreira, projetado em 1956 no bairro República, em São Paulo, foi feito com estrutura de concreto possuindo 13 pavimentos. É considerada uma construção histórica que faz parte dos edifícios da era modernista de Sampa, com um embasamento para comércio e serviços e um volume vertical para escritórios, além da presença de fachadas revestidas com elementos vazados que garantiam a proteção das esquadrias. A obra foi tão importante que em 1975, junto do ABC de Iraçatuba, o edifício Renata Sampaio Ferreira foi selecionado como bem arquitetônico, com interesse de preservação. Além dessas, há muitas outras obras de Oswaldo que marcam ele no modernismo.
Ele foi homenageado com uma exposição da sua obra no IAB dividido por São Paulo pelos seus 80 anos de vida. Aos 89 anos também foi homenageado na segunda Bienal Internacional de Arquitetura do Brasil, ocorrida em Salvador em 1996. O filho dele, Carlos Bratic, também se formou arquiteto pela mesma universidade e foi reconhecido por vários projetos na Avenida Berrené, em São Paulo, e por projetar relógios públicos, também na capital paulista.